Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português, a nossa aula de número 105. Estamos chegando ao finalzinho dos conteúdos de português no livro 7, continuando a falar sobre poemas, mas hoje a gente vai conhecer um poema diferente, ok? Então peguem o livro 7 de vocês, abram na página 54, lápis e borracha que a gente vai usar. Vamos lá? E o título da nossa aula e o tipo do poema que a gente vai conhecer e trabalhar nessa videoaula é poema concreto. Ele é chamado assim porque ele é organizado e produzido com figuras, imagens, cores que deixam esse poema mais concreto, trazendo uma compreensão melhor para o leitor da ideia desse texto, do sentido desse poema. Por exemplo, a gente tem esse poema concreto. Círculo. Quando a gente lê esse poema concreto, a gente vê a palavra círculo. Mas o que essas figuras em vermelho, que estão destacadas, elas têm de especial em relação a esse poema, ao sentido, à ideia desse poema? Percebam que o primeiro desenho, a primeira forma aqui, ó, é de um arco, né? Menos um pouco da metade dele. O segundo passa um pouquinho da metade, é um arco também maior, né? mais comprido, quase mais completo. E no final é um arco completo, formando aí um círculo. E a gente pode perceber que esses traços, eles trazem a ideia concreta do sentido desse texto, que é o círculo, né? Ele vai sendo construído ao longo desse poema. Percebam que esse poema ele não é organizado em versos e estrofes. A disposição das palavras, elas não seguem uma regra, uma linha embaixo da outra, como no poema tradicional. Os versos, né, que não chegam ao final, elas podem chegar ao final, elas podem ser escritas em colunas, na diagonal, formando desenhos, depende da ideia do texto. Ok? Bom, e nos poemas concretos, cores e disposição das palavras são exemplos de recursos visuais que com o texto, contribui para o sentido do poema, como a gente já falou. Depois, para você conhecer um pouquinho mais sobre a forma de fazer esse tipo de poesia, após a videoaula, acesse esse link para vocês lerem e aprenderem mais sobre ele. Vamos fazer agora os exercícios de aplicação para conhecer outros poemas concretos, outros exemplos de poemas concretos. Observe o poema concreto para, em seguida, responder as questões de 1 a 4. Então, eu vou ler para vocês esse poema concreto. Percebam a organização dele? Ó. Ele está formando aqui um triângulo, né, meio de lado ou deitado, depende da forma que você olha. Vou ler. Contra, conta, monte, ponta, manta, penta, bronca, monta, venta, ronca, menta, cabia, ria, mia, ventania, lia, pia, bateria, chia, cambia, bebia. Eu li da forma convencional, como a gente lê, da esquerda, como a gente lê um texto normal, da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Mas ele pode ser lido de outras formas, eu posso ler assim também, olha. Contra, conta, ponta, penta, venta, ventania. Monte, manta, monta, menta, mia. Bronca, ronca, ria, pia. Cabia, lia, chia. Bateria, cambia, bebia. Ou ainda eu posso ler de outra maneira, de cima para baixo. Contra, monte, bronca, cabia, bateria, bebia. Conta, manta, ronca, lia, cambia. Ponta, monta, ria, chia. Penta, menta, pia. Venta, mia, ventania. Percebam que entre essas palavras
tem uma expressão ou algumas outras escritas, né, uma frase escrita várias vezes de forma que, ó, formando, lembrando aí ondas, né? Está escrito assim, apenas palavras em um papel. Todas elas, apenas palavras em um papel. Que trazem um sentido aí, ó, de vento, né? Olha, entre as palavras, uma ventania, de vento, de ondas, enfim. E eu acho que tem mais a ver com vento, porque no final é ventania, de palavras aleatórias. Então, número 1, página 55, ainda lá embaixo, retire do poema 2 grupos de palavras que rimem entre si. Perceberam que nesse poema existem diferentes palavras aleatórias e algumas rimam entre si. Você vai pegar um grupinho dessas palavras que rimam, 2, e vão colocar ali. O livro traz o grupo 1, conta, ponta, monta, e grupo 2, cabia, bateria, lia, ria, pia e etc. Mas tem outras possibilidades. Você pode ir lá procurar e montar o seu grupinho de acordo com a rima. Elas precisam rimar entre si. Tá bom? Número 2, na 56. Como a organização na página de apenas palavras em um papel se relaciona com o tema do poema? Essa frase aqui, apenas palavras em um papel, que parece o título do poema, ela fica entre as palavras, formando aí ondas, né? Parecendo vento, lembrando aí que as palavras estão ali como o vento. Então, essas palavras organizam-se como ondas que lembram o movimento do vento. Número 3. O poema foi organizado em conjuntos de palavras que a cada coluna, acho que é isso, né? Coluna, vão diminuindo. Deixa eu tirar aqui a câmera. Pronto. Vão diminuindo de quantidade. Complete a tabela com as palavras que aparecem em cada um desses conjuntos. Lembra que eu li em colunas, de cima para baixo? Então, a primeira coluna que eu li foi contra, monte, bronca, cabia, bateria, bebia. A segunda, conta, manta, ronca, lia, cambia. E a terceira, vai lá olhar no seu texto e depois volta para conferir. A terceira coluna, a quarta e a quinta e penúltima coluna. Ok? Vão lá e depois retornem. Fizeram? Vamos lá ver como ficou? A terceira coluna, ponta, monta, ria, chia. A quarta coluna, penta, menta, pia. Vai diminuindo uma palavra por coluna. E a penúltima coluna, venta, comia. A última, ventania. Ficou assim o seu também? Certinho? Número 4. Explique a diferença na grafia das seguintes palavras. Depois, procure no dicionário o significado delas. Então, a diferença na escrita de penta e venta. Qual é a única diferença que tem aí? A primeira letra, certo? De penta começa com P e venta começa com V. O restante é tudo igual. E aí eu trouxe também o significado do dicionário. A inicial P é substituída pela V, já falamos. P e V que são as diferenças entre elas. Penta, prefixo relacionado ao número 5. Tanto que a gente vê o pentágono, né? Tem aqui. Pentacampeão, campeão 5 vezes, e pentágono, que é um polígono de 5 lados. E venta? Venta é cada uma das aberturas do nariz, a gente chama de venta. Isso aqui, ó, as ventas. Narina ou narina, venta ou narina, relacionado ao verbo ventar também. Tá? Então, tem 2 significados aqui. Pode ser as aberturas do nariz, as narinas, ou relação com o verbo ventar. E letra B, ronca e bronca. Que diferencia essas 2 palavras? O R é substituído pelo BR, na verdade nem é substituído, ele só é, no bronca, aumenta, acrescenta a letra B, a consoante B, porque continua com R aqui. Se eu tampar essa B, fica ronca, ok? Vamos lá. Há uma letra A mais no início da palavra bronca. Não há B inicial em ronca. Então, uma letra a mais em bronca, que é a letra B.
ronca, relacionado ao verbo roncar, barulho, ruído. E bronca, repreensão, sermão. Bom, atividade pós-videoaula, exercícios propostos, página 60. Vocês estão na página 56, nós estamos, e aí você vai dar um pulo lá para a página 60, nos exercícios propostos, e vão fazer aí a 14 e a 15, tá bom? O restante a gente faz na próxima videoaula. Um beijo e até lá!